noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um culto nesta noite. É muito bom estar aqui com vocês mais uma noite, mais uma vez novamente, com a graça de Deus. Queria que vocês nos acompanhassem nesta noite, ficassem na sua casa, com a sua família, chamassem seus familiares para compartilhar da palavra hoje. Eu creio que a palavra que vamos explanar aqui para vocês vai ser muito bom, vai ser edificante, não só para a nossa vida aqui, como para a de vocês também. E vamos abrir em Salmos, no capítulo 121, tá bom? Olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém. Esse salmo ele é muito bom porque ele deixa bem nítido pra gente que acho que não tem para onde correr, digamos assim. O nosso socorro, nosso auxílio sempre vai vir do Senhor. Não vai vir de outro Deus a não ser Ele. A palavra deixa bem clara que Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está sempre atento, principalmente aos seus filhos. E não se preocupe o que você está passando, o que está acontecendo na sua vida. O Senhor ele está olhando, Ele está zelando, Ele está guardando por você, pela sua família. Amém? Então, irmãos, nessa noite vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia que estamos entre os nossos familiares. Amém? Vamos lá. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, nesta noite, Senhor, queremos te agradecer por mais um dia. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida, queremos te agradecer pela nossa família, pelos nossos filhos, por todo mundo, né? Pelas pessoas que estão junto conosco, pelo nosso emprego, até mesmo pelas dificuldades que estamos passando. Queremos te agradecer por tudo, que o Senhor venha ter misericórdia em nossas vidas, que o Senhor venha nos cobrir com sabedoria, colocar os seus anjos poderosos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para que mal algum aconteça com nenhum de nós. Que o Senhor venha proteger e guardar, nos livrar de todo mal. Que essa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana próspera. Que cada irmão venha conseguir aquilo que tanto pede a Deus, tanto aquilo que seja difícil aos nossos olhos, mas para Deus não é. E que Ele venha te guardar, venha te proteger, venha suprir as suas necessidades, que nada falte na sua mesa, amém? Que nessa noite sua vida seja abençoada, amém? A tua cruz, o teu fardo, teu pecado lá na cruz. E hoje tudo novo se fez. Santidade é minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado.
Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Amém. Glória a Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu
Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Meu nome é Ítalo, né? Faço parte aqui do Ministério Filadélfia e hoje eu venho trazer, no caso, uma palavra de planejamento, de edificação, para todos os irmãos pensarem, né? E desenvolverem mais esse lado que acredito que esteja muito de acordo com o que a gente precisa ser, né? Pessoas justas, pessoas centradas, né? E direcionar, no caso, para aquilo que a gente realmente precisa ser, que é um espelho, né? Sem esquecer das nossas questões humanas, né? Mas sempre focando as coisas do alto, né? E eu quero, no caso, comentar com vocês a respeito da maturidade emocional, né? Acho que desde criança a gente sempre tem uma briga, sabe, para sair daqueles momentos de fúria, daqueles momentos de tristeza, de alegria. A gente sempre é muito envolvido com a emoção, né? Então ela é um grande pilar da nossa vida e ela precisa estar muito alinhada, né, para que a gente consiga alcançar as coisas, né, alcançar os nossos objetivos, né, se entregar a Deus e deixar Ele, no caso, nos guiar da forma que Ele nos direciona, né? E isso precisa estar muito bem alinhado, né, para a gente não ter várias situações que envolvam excessos de limites, né, ou se exceder, ou coisas assim do tipo, né? Então, assim, para a gente ter um grande equilíbrio, um grande objetivo que a gente precisa ter é ser agradecido, né? Então, eu acho que essa palavra ela precisa estar sempre em nossos corações, né? Todo dia acordar, ao pensar, né? Ao olhar as situações ao nosso redor, a gente precisa ter em mente que o agradecimento precisa estar dentro do nosso coração, né? Eu acho que você já viu aquela pessoa, já conheceu aquela pessoa que é simples, sabe? Sei lá, mora num sítio ou simplesmente passa o dia aproveitando, né, o dia, cuidando da casa, né, caminhando. E essas pessoas são muito simples, fazem aquele dia a dia para poder, assim, come, dorme, né? Eles desfrutam da vida, né? Normalmente os aposentados são mais assim, né? Mas uma coisa que eu aprendi com pessoas simples é que elas sempre têm o ar de agradecimento. E elas sempre fazem um agradecimento, né? Então, um dos pilares da gente poder chegar a esse equilíbrio emocional é a gente ser grato a Deus todos os dias. Seja por o chinelo que a gente tem, seja por um banquete que a gente tem em casa, seja por um pedaço de pão que nós temos. Nós precisamos ser agradecidos pelo ar que a gente respira, pelos pássaros, pelos céus. A gente precisa realmente estar sempre alinhado nesse sentido, né? O segundo ponto que eu quero comentar com vocês, que é muito difícil para a gente hoje em dia, é ser satisfeito. Satisfeito não significa que você vai perdurar do mesmo jeito, da mesma forma, né? Satisfeito significa estar agradecido e significa estar completo com aquele momento que está acontecendo. Então pode ser que exista momentos de frustração, momentos de angústia ou de dor, acho que todo mundo tem, né? Mas nós precisamos estar satisfeitos, né, com a situação que está acontecendo. É uma coisa que acontece na vida de todos, né? Acho que buscar os porquês, buscar os acertos, os erros, fazem parte da vida. Mas existem momentos que não necessariamente a gente precisa estar se perguntando sempre. Porque o grande perigo disso é a gente ter a ansiedade aí rondando a gente, rondando os nossos pensamentos, né? Você que é empresário, você que tem um sonho, um projeto grande, né? A ansiedade ela é um grande inimigo na sua vida. O medo também, né, nessas situações pode ser um grande impedimento para você,
pode ser uma forma de, inclusive, atrasar os projetos, os planos que você tenha, né? Os planos de Cristo para a sua vida, e isso certamente você não quer, né? Então, conheci muitas pessoas que são agradecidas, mas faltou um pouco desse toque de ser satisfeito, né? Um outro ponto que eu quero chamar, né, a isso é que nós só conseguimos chegar a estar satisfeitos, né, com aquela situação ou com aquele momento, aquele que aprende com as situações, que é uma palavra, inclusive, que Provérbios diz muito, né, que a sabedoria dos sábios, né, sempre estão pautados, obviamente, na sua vida, mas principalmente aprender com os outros, né, aprender com as histórias, aprender, no caso, através dos exemplos que a gente tem durante a vida, né? Então, aprender e reaprender é uma grande missão que nós temos também que executar, e isso é um grande pilar da nossa vida, né? Um outro ponto que eu quero trazer para você, que acredito que hoje a nossa geração ela passa por um problema muito sério quanto a isso, é a verdadeira felicidade, né? A felicidade ela é vital para a gente ter a simplicidade da vida, sabe? Às vezes as pessoas querem alguma coisa, querem se amarrar a um momento da vida ou alguma coisa assim do tipo e não dependem de si mesmo e a Cristo para ter esse momento de felicidade. E eu acredito que a felicidade é um estado de espírito, né? Que é através do Espírito Santo, através do relacionamento que nós temos com Cristo, que ele lapida-nos para isso, né? E a gente precisa encontrar isso. E uma das formas que a gente tem, diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, né? Diz aqui, por exemplo, que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, né? Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário. Seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e um coração insensato deles tornou-se em trevas. Então, a natureza divina, né, e seu eterno poder, eles sempre se revelam, sempre estão ao nosso derredor. E a gente precisa enxergar isso e reagir de uma maneira que a gente consiga entender essa glória, né, e nós revalidarmos, no caso, o nosso sentimento com um sentimento de felicidade. Eu acredito que você deva ter passado por algumas situações, alguns momentos, e de repente, sei lá, ir para o interior, ou ir para uma praia, ou alguma coisa, apenas para ouvir o barulho das águas, o barulho dos ventos batendo nas árvores, já foi extremamente refrescante para a sua alma, né, para o seu coração. E eu te convido, no caso, né, a sempre pensar dessa forma com Cristo e com as coisas ao redor. A gente precisa ter essa mentalidade, né, de ser grato, de ser satisfeito, né, mas de também ter esse ar de felicidade, porque Cristo está ao redor, Cristo está em nós, né, e a gente precisa, no caso, corresponder com muita alegria e com muita paixão, principalmente pela vida, né, e acho que uma das formas que a gente tem de chegar a isso, né, é também sendo curado e curando as pessoas também. E essa questão de curar, ela é engraçado porque sempre tem na Bíblia, né, situações que envolvem cura, né, física, né, cura espiritual. Então, não é diferente da gente também, né? A gente passa por muitas coisas, nós passamos por vários relacionamentos amorosos, amigáveis, familiares, né, de conhecidos. Então, a cada situação dessa, pelas nossas indiferenças ou pelas nossas diferenças, né, a gente tem esses contrastes, a gente tem brigas, a gente tem intrigas, a gente tem várias coisas que podem machucar muito a gente, né? E acho que uma das coisas importantes é a gente sempre ter esse ar de perdoar as pessoas, né?
esse ar de se dedicar para oferecer o melhor e para reter aquilo que é mal, aquilo que está carregado, sabe? E acredito que o poder da cura para aqueles que alcançam, né, um perdão, né, uma desculpa ou simplesmente um mudar de atitude, ela transforma as pessoas. Tanto a pessoa que está fazendo isso e a pessoa, no caso, que está recebendo isso, né? E para acontecer isso, a gente precisa se importar com o outro, né? A gente precisa, acima de tudo, buscar desse entendimento, né? Eu digo que não é fácil, eu digo que existem situações e situações, obviamente, mas no que puder a gente precisa enxergar, né, um no outro e corresponder sempre com a melhor maneira, né, de se lidar com aquilo. E para isso a gente tem que ter um emocional muito equilibrado. Então por isso que eu estou comentando que esses são pilares para a nossa vida. A gente precisa ter essas bases para a gente poder crescer, né, e ser uma carta de amor de Cristo, né? Então a caridade também é muito importante. A gente precisa ajudar aqueles que precisam. E um dia você precisou de ajuda, seja profissional, seja, sei lá, filosófica, seja de conselhos, seja de princípios, de valores, tudo isso ajuda, né? O que difere uma ajuda dessa para alguém que está passando fome, uma necessidade, né? Acho que no final das contas tudo é necessidade, tudo é escassez e a gente precisa alcançar esse momento, né? A gente precisa compartilhar. Eu acho que acredito muito no poder do amor, está exatamente nisso, né? É a gente compartilhar aquilo que nós temos de melhor com o outro para que ele se encontre, que ele se direcione, né? E o que amarra tudo isso que a gente está falando é Cristo, né? Então, se você tem alguma dúvida, alguma situação que envolva esse assunto, né? Se espelhe no caso em Cristo, ele tem excelentes exemplos sobre isso, né? Ele tem palavras assim que abraçam o nosso coração e eu te convido, no caso, a fazer essa reflexão, né? E uma outra coisa que eu quero comentar com vocês também é que, além dessa questão emocional, essa questão interna, a gente tem várias outras coisas, mas eu estou tentando resumir ao máximo, né? Além dessa questão emocional, nós temos também o como nós precisamos aparentar e ser, né, para as pessoas que são do mundo. E aquelas pessoas que são do mundo não é porque elas são diferentes ou que elas não foram alcançadas pelo amor de Deus. A misericórdia de Deus está sobre todos nós. Então você não é diferente dele, né? Só é remido ou aceitou ele, né, como seu único e suficiente Salvador. E além dessa base emocional, além desse exemplo que tem que ser Jesus, né, a gente precisa apregoar essas boas novas, né, para as pessoas. E acho que um dos grandes pilares hoje que tem para mim são pessoas que fazem na atitude, né? As pessoas apreciam cristãos ou não cristãos, né, pelos exemplos, pelos comportamentos, pelas atitudes que você tem. E nós precisamos ter atitude de cristão. Nós precisamos ser cristãos até num ambiente onde não reluz o cristianismo. E seja em respeito, seja em palavras, seja em atitudes, né? Então a gente precisa conhecer os nossos limites. Entra nessa questão que eu comentei, a gente precisa saber os nossos limites, o que a gente precisa melhorar, né? Isso é uma parte do emocional. Mas acima de tudo a gente precisa prisar por ter essas atitudes que Cristo espera que nós tenhamos, né? Uma coisa também que eu comento é que a gente precisa viver o presente, mas mirando o futuro, né? A gente faz as coisas com exemplo, com atitude, etc., mas porque também nós miramos pessoas, nós miramos conquistar pessoas, nós miramos sedimentar pessoas, né? Porque nós somos um bom exemplo
de que Cristo muda as nossas vidas, né? E nós também precisamos mirar nos nossos galardões também, né? E, então, isso é uma coisa que nós não podemos deixar de pensar. Os galardões, né? E morar com Cristo no final de tudo isso, que é, com certeza, é indescritível. E a gente precisa sempre continuar, né, o foco nas coisas do alto. Uma outra coisa também que eu comento sobre isso é que a gente precisa realmente pensar coisas grandes, pensar situações que realmente são um grande desafio e que são uma grande maravilha para a sua vida. E eu digo terrena mesmo. Também é importante a gente ter grandes sonhos, grandes projetos, né? Correr atrás disso, trabalhar, ser pessoas de grandes exemplos profissionais. Pessoal, a gente precisa ser um grande exemplo de trabalho. Nós precisamos. Nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, isso todo mundo sabe, e ele está do nosso lado. E se nós executamos, né, se nós somos agradecidos, se nós nos empenhamos e nós trabalhamos, né, arduamente, eu não digo de valor. Valor, isso pode ser uma consequência, mas eu digo do seu trabalho realmente alcançar pessoas, mudar pessoas através do trabalho, né? O seu trabalho, de repente a sua empresa, então tenha grandes objetivos, eu também me refiro também à questão de ser organizado financeiramente. É uma coisa, parece ser pequena, mas é acompanhado de tudo isso, né? A gente precisa ter foco de trabalhar, a gente precisa ter isso, mas às vezes por questões de desorganização financeira, a nossa vida vira um caos. Então não adianta a gente ter tudo isso e a parte financeira, né, for deixada ao véu ou deixada ao lado, né? Então também é um grande pilar da nossa vida, a gente precisa, né, ter muito bem estruturado isso para ajudar pessoas, né? Não é somente o nosso dinheiro, né? Ajudar a igreja de uma forma geral, né? E principalmente, né, eu quero deixar no caso essa passagem também que diz em 2 Pedro 3,11, né, que diz que nós precisamos agir na visão dos céus. Também é o principal. Nós precisamos agir pela visão do céu. E a visão do céu busca sempre alcançar pessoas que precisam, pessoas que estão perdidas. E nós, no mundo, precisamos agir dessa forma, independente de onde você esteja, o que você é, da forma que você se veste, não tem problema algum, a sua individualidade é a sua individualidade. Nós precisamos, principalmente, pensar em como podemos ser um bom exemplo, né? Como Cristo foi, e agir conforme a visão do céu. Então, leia depois com calma 2 Pedro, versículo 11 até... versículo 3 até o 11, que diz sobre crescer na graça da eleição, né? Então ele diz sobre o divino poder, né, que a fraternidade, a piedade, o amor, domínio próprio, conhecimento, perseverança, todas essas coisas são vitais, né, para você se direcionar e alcançar aquilo que você realmente precisa fazer, né, que é ser um embaixador do reino de Cristo. E para finalizar tudo, eu quero ler, no caso, a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 até o 6, que diz assim: Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, essa mensagem que eu tenho para vocês, que vocês recebam,
meditem, pensem e foquem em Deus. É isso. Fiquem em paz e até logo. Tchau, tchau.